Olá, hoje vamos falar das lesões interepiteliais cervicais de alto grau. Vamos começar com um caso. A Márcia tem 52 anos e procurou o ginecologista para a prevenção de câncer. Ela não apresentava queixa e seu exame ginecológico não apresentava alterações significativas. O resultado de sua histologia chegou cerca de um mês depois e mostrou uma lesão interepitelial de alto grau. O que ficou na cabeça dela é se o resultado não era câncer, pois mencionava a expressão carcinoma in situ. A questão da Márcia nos remete à nomenclatura das lesões do colo uterino. O resultado da Márcia menciona um carcinoma in situ. Essa é a nomenclatura mais antiga utilizada para a classificação das lesões precursoras do câncer de colo. Na década de 60, Richard propôs que essas lesões fossem chamadas de neoplasias interepiteliais cervicais, sendo que a NIC1 corresponde à antiga displasia leve, a NIC2 à displasia moderada e a NIC3 à displasia acentuada e o que se chamava carcinoma in situ. E hoje a citologia divide essas lesões em lesão interepitelial de baixo grau, com a sigla em inglês LSIL, ou lesão interepitelial de alto grau, com a sigla HSIL, englobando as lesões de grau 2 ou 3 como lesões precursoras do câncer do colo uterino. A classificação proposta por Richard dava a ideia de um contínuo, em que uma lesão interepitelial cervical de grau 1 agravaria-se para uma de grau 2, que também se agravaria para um grau 3 e depois a progressão levaria ao câncer. Hoje a gente sabe que o real precursor do câncer não é a NIC1, que tende à regressão, mas sim a NIC3. E a NIC2 persiste, como veremos mais adiante, como uma lesão de comportamento incerto. Existem várias evidências de que a NIC3 é o real precursor do câncer de colo. Um estudo mais contundente nessa direção foi uma revisão de casos que tinham sido deixados sem tratamento como parte de um estudo que não era ético na Nova Zelândia. Esse estudo foi feito por determinação judicial após o surgimento de casos de câncer em mulheres que tinham sido previamente biopsiadas e deixadas sem tratamento. E esse estudo mostra claramente que mulheres submetidas a apenas uma biópsia têm uma progressão para o câncer bastante importante. Casos tratados com uma biópsia menor ou tratadas com um cone tiveram uma progressão muito menor para câncer. E aqui nos remetemos a por que rastrear, diagnosticar e tratar as lesões precursoras do câncer de colo. Primeiro que o câncer de colo é uma doença prevenível, então vale a pena rastrear uma doença para a qual nós temos tratamento, para a qual nós temos como prevenir. E o segundo objetivo é diagnosticar o câncer inicial assintomático. Qual é o papel da citologia nesse processo? Primeiro, identificar as mulheres com maior probabilidade de serem portadoras do câncer antes de terem sintomas. E identificar as lesões precursoras que são passíveis de tratamento e, com isso, prevenir a sua progressão até o câncer. Qual o papel da colposcopia? Identificar os achados sugestivos de invasão para fazer o diagnóstico, identificar achados sugestivos das lesões precursoras para que a gente possa planejar o tratamento, delimitar a zona de transformação para a escolha da melhor modalidade de tratamento, dirigir uma biópsia nos casos de dúvida e orientar o tratamento em termos de topografia da lesão. E aí a Márcia nos pergunta, como confirmo que não tenho câncer? Trazendo das diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo uterino, que foram publicadas pelo INCA em 2016, nós temos que mulheres com lesão de alto grau e com 25 anos ou mais devem ser encaminhadas para a colposcopia e na colposcopia devem ser identificados os achados. Presentes achados anormais, nós vamos ter condutas diferentes. Então, aqui são aspectos. Aqui nesse primeiro slide nós temos um epitélio acetobranco grosseiro, aqui no lábio anterior, aqui a imagem com Lugol. Aqui nós temos outro caso, temos um epitélio acetobranco bastante denso no lábio posterior, e aqui após a aplicação do Lugol. Aqui uma extensa lesão, com epitélio acetobranco denso, também ocupando toda a região periorificial.
As diretrizes também particularizam em relação à possibilidade de ver a junção escamo-colunar. Nesses casos, nós mostramos alguns casos em que a gente não via a zona de transformação e nem a junção escamo-colunar, e aqui afastando com uma pinça de Cherron. Aqui outro caso, utilizando um palitinho para abrir aqui o canal. Aqui usando um cotonete. Aqui usando novamente a pinça de Cherron. A jegue está totalmente dentro do canal, totalmente visível. Aqui outro caso em que a gente utiliza um cotonete para abrir o canal. Aqui usando um palitinho de dente com algodão na ponta. Aqui usando um palitinho sem algodão, é um orifício externo bem estreito. E aqui um exemplo, conforme descrito nas diretrizes brasileiras, de exame após a aplicação do estrogênio. Então aqui é o exame antes do preparo estrogênico e aqui após preparo estrogênico, deixando muito claro a junção do escamo colunar e o epitélio glandular no início do canal. Em seguida, as diretrizes nos perguntam se a gente viu um achado anormal maior. Se sim, é recomendado a excisão conforme o tipo de zona de transformação, ou seja, não é recomendado uma biópsia. Se não, aí sim, é recomendada uma biópsia caso presente algum achado menor e o escovado endocervical quando a junção escamo-colunar não é completamente visível. E aqui nós temos a classificação das zonas de transformação. A zona de transformação do tipo 1 é completamente ectocervical e a JEC, a junção escamo-colunar, está aqui na ectocervice ou bem no orifício externo do canal do colo. A zona de transformação tipo 2 tem um componente endocervical, mas a junção escamo-colunar ainda é visível no interior do canal. E a zona de transformação tipo 3 ela tem um componente endocervical ou totalmente endocervical e a junção escamo-colunar não é mais visível no interior do canal. Para cada tipo de zona de transformação corresponde um tipo de excisão. Então, para a zona de transformação tipo 1, aplica-se a excisão do tipo 1, para a zona de transformação tipo 2, a excisão tipo 2 e para a zona de transformação tipo 3, a excisão tipo 3. Para os procedimentos excisionais, existem uma série de dispositivos, mas os mais comumente utilizados são as alças e o eletrodo reto. Aqui nós temos exemplos desses dispositivos e a gente deve utilizar alças de no máximo 1 centímetro para excisão tipo 1, algumas excisões do tipo 2, e para excisão do tipo 3 devemos utilizar alças de pelo menos 2 centímetros de profundidade. E aqui um exemplo de eletrodo reto que permite fazer qualquer tipo de excisão em mãos experientes. Lembrando que devemos sempre utilizar anestésico com vasoconstritor. E aqui um exemplo do carpulho odontológico com a agulha 27G longa. E aqui um carpulho ginecológico. Aqui temos exemplos de unidades eletrocirúrgicas que podem ser utilizadas. Elas devem ter uma frequência de corte de pelo menos 450 kHz. Aqui temos um exemplo de uma excisão tipo 1. Não é necessário tirar mais do que 1 centímetro de profundidade, mas 1 centímetro de profundidade vai nos garantir incluir o fundo das glândulas presentes na zona de transformação, aqui sendo feita a cauterização com eletrodo em bola e aqui o aspecto de uma ferida operatória após a excisão. Aqui um exemplo de uma excisão do tipo 3 com eletrodo reto. A zona de transformação está corada pelo iodo. Aqui o eletrodo começando a fazer a incisão circular em torno da zona de transformação. Ele vai se aprofundando em direção ao estroma até liberar a peça que tem um formato cônico semelhante ao cone clássico. Frisamos que a excisão tipo 1 e 2 pode ser feita ambulatorialmente e a excisão tipo 3 preferencialmente em centro cirúrgico. Aqui algumas recomendações do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido. Quando a excisão é utilizada, pelo menos 80% dos casos deve ter um espécime removido com uma única amostra. E removendo a zona de transformação em vários segmentos, pode aumentar as dificuldades encontradas na avaliação histopatológica. Isso vai dificultar o diagnóstico de margens, vai dificultar o diagnóstico da microinvasão. E aí Márcia nos pergunta, dá para tratar agora? As diretrizes mostram que
Se a mulher tem uma citologia com lesão intraepitelial de alto grau, achados anormais maiores, lesão restrita ao colo, zona de transformação tipo 1 ou 2, ou seja, com JEC no máximo até o 1º centímetro do canal endocervical, ausência de suspeita de invasão ou doença glandular, ela pode realizar o procedimento na primeira visita, sem necessidade de biópsia. E as diretrizes também nos mostram que quando o veritratar estiver indicado, a biópsia de colo não é recomendada, seria um desperdício. Uma preocupação no veritratar é a histologia negativa. Aqui temos o levantamento de 640 casos no Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, que mostra que o percentual de histologia negativa, quando respeitados aqueles parâmetros, é bastante baixo. Nós temos aqui em azul o número de casos de histologia negativa e em verde os números de casos em que o resultado mostrou uma NIC2 ou mais grave. E a gente pode observar que o percentual, o número absoluto de casos de histologia negativa vem reduzindo-se ao longo dos anos. Isso provavelmente é reflexo do aprendizado dos profissionais que utilizam esse procedimento nesse serviço. E Márcia pergunta, tem alguma alternativa? Ou seja, posso tratar sem tirar um pedaço do meu colo? Então aqui a gente precisa raciocinar um pouquinho sobre qual é o objetivo do tratamento da lesão de alto grau. O primeiro objetivo é afastar o diagnóstico de uma lesão microinvasiva, que pode não ter sido suspeitada na colposcopia nem na citologia. O procedimento excisional vai nos permitir esse diagnóstico. E, em segundo lugar, prevenir a progressão para o câncer. Então, o primeiro objetivo é diagnosticar uma lesão invasiva não suspeitada. O segundo objetivo é prevenir a progressão. Quais são as opções para tratamento das lesões de alto grau do colo? Aqui é uma meta-análise mostrando os desfechos após tratamento por um cone clássico, pela crioterapia, pelos procedimentos com alça diatérmica e pelo laser. E o que essa meta-análise mostra é que a maioria dos procedimentos tem uma resolução das lesões em torno de 90%, sem uma superioridade entre cada um deles. Na decisão do melhor tratamento, nós devemos considerar que o tratamento destrutivo tem uma efetividade equivalente ao tratamento excisional, tem riscos de complicação equivalentes e é uma boa opção em casos com baixo risco de câncer, como mulheres jovens, lesão pequena, citologia prévia mostrando ou uma lesão de baixo grau ou mesmo uma lesão de alto grau. Já o procedimento excisional, ele permite o diagnóstico do carcinoma microinvasor, permite o diagnóstico da doença glandular não suspeitada e permite o diagnóstico da completude do tratamento, ou seja, nos informa se as margens estão livres, dando uma ideia de que o tratamento foi completo. Márcia nos pergunta agora, o tratamento pode me prejudicar de alguma maneira? E aqui falamos um pouco das complicações. A mais frequente é o sangramento na hora do procedimento ou no pós-operatório, a infecção da ferida, que é um evento raro, a estenose, que também é um evento muito raro, mas às vezes bastante complicado de lidar, e as complicações perinatais. Nós vamos conversar sobre elas um pouquinho mais agora. Aqui é um caso para ilustrar a estenose. Essa aqui é a visão do colposcopista, aqui abrindo-se um pouco um canal e aqui explorando um novo orifício externo, ou seja, imagine como não será difícil o segmento dessa paciente após tratamento com um canal com esse grau de estenose. Isso para não falar dos casos em que a estenose é total. Aqui uma meta-análise de risco perinatal, publicada em 2011, mostrando que o risco de parto prematuro em mulheres tratadas para lesões precursoras do câncer de colo chega a ser 2 vezes maior nessas mulheres do que nas demais mulheres. Mas mostra que todos os tratamentos trazem esse aumento de risco. E ela pergunta, e a doença pode voltar? Então vamos falar um pouquinho. O principal fator de risco para a doença residual é o relato de margens comprometidas, ou seja, dando a ideia de que a excisão foi incompleta. Esses são os resultados de uma meta-análise de Gaimagami, de vários estudos observacionais que procuram relacionar doença residual ao relato de margens comprometidas,
e ele mostra que o risco em qualquer modalidade de tratamento para lesão de alto grau é 6 vezes maior quando as margens estão comprometidas. Quando ele separa só tratamentos excisionais por alça diatérmica para lesão residual de baixo ou alto grau, esse risco chega a 3 vezes mais. E quando ele separa apenas tratadas pela clonização, o risco de lesão residual, seja de qualquer grau, baixo ou alto grau, pode chegar a 7 vezes mais nas pacientes com relato de margem comprometida. Ela pergunta como é o segmento. As diretrizes nos recomendam que, nas pacientes com margens livres de doença ou comprometidas apenas por NIC1 numa peça de procedimento excisional, devem ser seguidas em 6 meses com citologia, a colposcopia é opcional. Depois, ela deve fazer uma citologia anual até completar 5 anos do tratamento. Após 5 anos, ela pode ser mantida em rastreamento citopatológico na unidade primária a cada 3 anos. E a história de doença intraepitelial tratada deve sempre ser informada no pedido do exame citopatológico. Já para aquelas com relato de margens comprometidas por NIC2 ou 3, devem ser seguidas com exame citopatológico e colposcopia semestral por 2 anos. Após 2 anos, igual aos demais, ou seja, anual até completar 5 anos. E o novo procedimento estará indicado apenas quando não for possível o segmento. Vamos falar um pouco das situações especiais. A primeira delas é em mulheres até 24 anos, que têm mais probabilidade de regressão do que de progressão, mesmo das lesões de alto grau, devem ser abordadas mais conservadoramente. As gestantes, pelo risco de sangramento, só devem ser biopsiadas na suspeita de câncer. As imunossuprimidas, pelo risco de terem doenças mais graves, não suspeitadas, e pelo maior risco de recorrência, devem ser seguidas mais frequentemente e preferencialmente serem tratadas por procedimentos excisionais. Após a menopausa, devemos considerar que algumas alterações citológicas podem ser devidas apenas ao hipotrofismo, e o preparo estrogênico pode ajudar nos exames subsequentes. E as esterectomizadas por lesão intraepitelial de alto grau devem ser seguidas como as demais mulheres tratadas excisionalmente. Aqui temos um exemplo de uma mulher de 21 anos com citologia de baixo grau, cuja biópsia mostrou NIC2. É uma lesão de alto grau, uma zona de transformação tipo 1. Aqui após a biópsia, mostrando que a lesão desapareceu. Chamando a atenção que muitas dessas lesões, após a biópsia, podem desaparecer, tornando a necessidade de tratamento questionável. E quais são as recomendações da nossa diretriz? Em mulheres com citologia de lesão de alto grau e até 24 anos, é inaceitável fazer o ver e tratar. Os achados anormais menores dispensam biópsia e devem ser seguidos por 2 anos. E os achados anormais maiores, biopsiados. Se a biópsia mostrar uma NIC2, nessas mulheres até 24 anos, a conduta deve ser expectante por 24 meses, porém o tratamento também é aceitável caso não possa ser assegurado o segmento. Já se essa biópsia mostrar uma NIC3, se ela tem até 20 anos, o recomendado é não tratar e mantê-la em segmento citológico ou colposcópico semestral por 2 anos. E entre 21 e 24 anos é recomendado o tratamento excisional ou destrutivo, mas o segmento citológico e colposcópico semestral por 2 anos, ou até completar 25 anos, também é aceitável. Aqui vamos voltar àquela discussão sobre a natureza da NIC2. Vários estudos têm demonstrado que as NIC2 têm alta probabilidade de regressão. Aqui nós vamos comentar uma meta-análise publicada em 2018, que reuniu as informações de vários estudos observacionais envolvendo mulheres com NIC2 sem tratamento e deixadas em segmento. A conclusão dos autores é que os resultados mostram que o segmento é justificado em mulheres selecionadas com NIC2 confirmadas histologicamente, particularmente se são jovens e têm alta probabilidade de adesão ao segmento. Aqui temos um mosaico de imagens mostrando que existem NIC2 e NIC2. Nós podemos comparar casos com uma lesão muito restrita, como esses,
até casos com uma lesão extensa periorificial. Eu diria que lesões como essa, têm mais probabilidade de regressão do que essa, ou ainda essa aqui. Então, cabe ao colposcopista diferenciar quais são as lesões com maior probabilidade de progressão pelo aspecto, pela citologia anterior, pela faixa etária e também, na decisão de tratar ou seguir, avaliar o grau de adesão à proposta de segmento, porque todo tratamento conservador implica num segmento adequado. Para finalizar, gostaria de recomendar a todos que não deixem de ler a nossa diretriz, a terminologia colposcópica, publicada em 2011, uma referência do Prendiville, que faz toda uma revisão sobre a evolução dos tratamentos excisionais e faz a recomendação dos procedimentos excisionais conforme o tipo de zona de transformação, e um manual prático publicado pela IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa contra o Câncer, vinculada à Organização Mundial de Saúde, que traz informações bastante práticas e sistematizadas para o diagnóstico, para o tratamento das lesões intraepiteliais cervicais de alto grau. Lembrar vocês do nosso canal no YouTube das Diretrizes Brasileiras, o meu próprio canal pessoal, em que eu costumo postar as aulas que eu dou e também as aulas de outros parceiros que contribuíram na construção das diretrizes. E também lembrar que nós temos um grupo no Facebook que você pode encontrar buscando pelo nome das nossas diretrizes ou simplesmente Diretriz Escolo e fazer parte desse grupo e contribuir para as discussões. Finalizando, me coloco à disposição de todos.